Meu amigo, mais um episódio de Kaiju número 8. E que episódio foi esse? Teve batalha do Roshina contra o Kaiju humanoide que ficou gigantesco. Foi falado do passado do Roshina e da sua superação incrível para representar o título de vice-capitão. E não teve jeito, o Kafka teve que revelar o seu segredo da maneira mais épica possível. Mas antes de contar como foi, já deixa aquele like caprichado e se inscreve no canal para dar aquela força. Bom, chega de enrolar e bora pro vídeo. Logo no começo do episódio, a equipe de suporte vê o tamanho do Kaiju e diz que o vice-capitão não vai conseguir lutar contra ele sozinho. O Kaiju vai pra cima do Roshina e lança um soco poderoso. Roshina desvia do golpe, vai correndo pelo corpo do Kaiju e ataca com sua terceira técnica, retorno cortante, mas faz apenas 2 pequenos cortes no Kaiju. Ele pula de um lado pro outro realizando vários ataques, mas o Kaiju não sente nada e grita para que ele pare de correr de um lado pro outro. Nesse momento ele sente uma dor e começa a sair sangue do seu nariz. Isso acontece porque chegou o tempo limite de utilização de sua força máxima, que já se esgotou e ele precisa desativar o traje. Nisso, o Kaiju gigante ordena que os Kaijus dragonoides ataquem o vice-capitão, como se fossem kamikazes, pois eles explodem ao chegar próximo dele. Devido a esse ataque que levantou uma cortina de fumaça, o vice-capitão se movimenta, entrando nos prédios para conseguir uma melhor posição de ataque. Ele tenta realizar um ataque pelas costas do Kaiju, mas do nada aparecem olhos nas costas dele. Então Roshina é atingido por uma abraçada do Kaiju e voa para longe. Logo ele aparece todo arrebentado numa parede. O traje é desativado da sua força máxima, pois o tempo tinha acabado. Nisso corta para uma cena de quando Roshina era criança, e o seu pai está falando que se fosse 18 anos atrás, ele seria considerado um gênio, com certeza. Mas a era das katanas infelizmente acabou, então diz para ele que desista de entrar no esquadrão da força de defesa. Uma agente da central está chamando o vice-capitão aos gritos, e o Roshina desperta, falando que está tudo bem, dando aquele sorriso, mas com o rosto coberto de sangue. Ele vai se levantando com dificuldade, tentando pensar numa forma de lutar. Ele questiona como está a situação fora da área de treinamento. O pessoal reporta que os civis estão seguros e que o esquadrão está ganhando a batalha contra os Yojus. Então o vice-capitão fala que precisa cumprir o seu dever até o fim. A central fala que ele não pode lutar em sua situação atual, e o Kaiju manda outro golpe poderoso. No meio da fumaça, aparece o vice-capitão saltando e atacando o Kaiju novamente. Esse Roshina é bravo demais e tem muito orgulho da sua posição, mas os cortes sofridos no Kaiju são rapidamente regenerados. Ele até fala que com essas armas o Roshina não pode derrotar ele. O vice-capitão já grita que sabe disso, mas de repente aparece um Kaiju dragonoide atrás dele e se explode, jogando o Roshina pra longe. Meus amigos, essa batalha está realmente difícil para ele. Nesse momento ele lembra novamente do seu pai falando para ele desistir, pois o seu poder utilizando armas não é bom. Após isso mostra um oficial do esquadrão falando para ele desistir também, que ano após ano estão aparecendo mais e mais kaijus gigantes, e que se ele só sabe utilizar espadas, um dia com certeza ele iria morrer. Então voltamos para a cena atual dele caindo no chão e falando que todos dizem isso para ele desde quando ele era criança, para que ele desista. Mas aí ele lembra do que a Mina falou para ele. Então mostra a capitã Mina Ashiro lendo um documento de que o Roshina é especialista em espadas. Ele já esperava o mesmo papo de desista que todo mundo falava para ele, mas na realidade ela diz: preciso da sua habilidade, e chama ele para entrar no seu esquadrão. Por ele ser o completo oposto dela, ele conseguiria lidar com os kaijus menores, limpando o caminho para que ela pudesse atirar nele. Aquilo mexeu com o Roshina de tal forma que podemos ver o quanto ele respeita e faria tudo pela sua capitã até hoje. Novamente volta para a cena da batalha, onde ele continua desviando dos poderosos ataques do Kaiju e falando que a Mina deixou ele no comando e que ele vai defender a base até que ele morra. Novamente ele escala o Kaiju e continua atacando, fazendo vários cortes no Kaiju, e vai
sangue de Kaiju para todo lado, mas em um dos movimentos o Kaiju consegue pegá-lo com a mão. O Kafka presencia esse exato momento. Kafka corre e fala que não vai ter jeito, que ele vai ter que se transformar. Ele pede desculpa pro Ishikawa, mas a vida dos seus companheiros é mais importante. Esse sim é um cara de respeito. Mas logo quando ele está virando o Kaiju, ele escuta a voz da capitã, falando que todos fizeram um bom trabalho. Nesse momento, o Hoshina, que está na mão do Kaiju, diz: "Eu venci", e logo ocorre uma explosão. Ele solta o Hoshina e diz que ele é o vice-capitão da base, que o seu papel é passar o bastão para a capitã. E aparece a Mina carregando a sua arma e com o seu tigre branco atrás dela. Ela solta outra rajada de poder, mas acerta apenas o braço do Kaiju. Logo ela está sob os ataques dos Kaijus Dragonoides, que estão explodindo em direção a ela. Ela desvia e recebe as informações da central, que o núcleo do Kaiju fica nas costas. Enquanto isso, o Kaiju vai se regenerando. O vice-capitão volta a atacar, liberando 63% de energia do seu traje e vai fatiando as pernas do Kaiju, para que ele não se mova. Mas esse Kaiju é embaçado e se regenera muito rápido. Logo aparece a Kikoru tentando atacar o Kaiju com seu machado, mas ele não sofre nenhum arranhão. O Hoshina fala que vai abrir a couraça do Kaiju e aí ela vai atacar logo na sequência dele, para que inflijam mais dano ao Kaiju. O vice-capitão ataca o joelho do Kaiju e logo depois vem a Kikoru com um super ataque que abre uma grande ferida nele. Assim ele cai de joelho, mas Kikoru também superaquece o seu traje e para de se movimentar. Hoshina elogia ela, pois ela se saiu muito bem. Nesse momento, a capitã aparece atrás do Kaiju e atira em suas costas, expondo seu núcleo. O resto do esquadrão aparece e dão suporte a eles. Hoshina continua atacando o Kaiju, fazendo com que ele se movimente e vai desviando dos ataques dele e atacando incansavelmente, e dizendo a si mesmo que ele precisa continuar, que vai rasgar um caminho e que isso é o que pode fazer para provar que existe. Quando parece que o Kaiju vai comer ele, Mina agradece ao Hoshina, dizendo que fez bem em torná-lo seu vice-capitão. Ela libera os 96% de energia e atira uma rajada de poder. Antes do tiro acertar o Kaiju, o vice-capitão volta a dizer que ele escolheu os inimigos errados e vai pedaço de Kaiju para todo lado. Ele foi abatido e todos começam a comemorar, pois foi uma vitória sofrida e de muita garra. Todos estão se ajudando e Hoshina vai até a Kikoru e ajuda a levantar. A capitã aparece e eles batem continência. Kafka, olhando a cena, fica emocionado e chora, dizendo que essa era a força de defesa que ele queria entrar desde criança. O vice-capitão diz que vai cuidar dos Yojus, mas a Mina fala para ele descansar. Aparece outros oficiais e diz que ela também não pode ir, pois falta 1% para o seu traje superaquecer, pois ela soltou vários tiros poderosos. Quando de repente o tigre branco começa a rugir olhando para cima. Quando todos olham, estão todos os Yojus se fundindo, criando uma bomba gigantesca. Eles estimam que a explosão seja equivalente a uma bomba nuclear. Nisso, a cabeça do Kaiju diz ao Hoshina que foi um empate. Então passa alguém correndo. Ishikawa grita pedindo ao senpai para parar, e quando vemos é o Kafka. Hoshina pede para que ele volte, pois não há nada que ele possa fazer. Ah, meu truta, você não sabe de nada. Hoshina tenta ir atrás dele, mas percebe que ele está muito rápido e que não parece com alguém que libera apenas 1% de poder. E num pulo que o Kafka faz, ele se transforma por completo no Kaiju número 8, meu parceiro, e todos ficam de cara espantados. A central diz que detectou uma leitura de Kaiju na base de nível de força 9.8 e dizem que o Kaiju número 8 apareceu. Hoshina diz que sabia que tinha algo errado, mas que passou a gostar tanto do Kafka que desconsiderou essa possibilidade. Kafka diz que sente muito ao vice-capitão, a Kikoru e a todos, e ao Ishikawa também, por não cumprir a sua promessa. Nisso, ele leva o seu poder e solta um grito daqueles, e prepara aquele soco no capricho. Suas pernas parecem foguetes que o impulsionam voando em direção aos Kaijus bomba. Ele desfere um golpe extremamente overpower que faz com que a bomba de Kaiju se afaste e exploda longe do local. A capitã grita para todos irem ao chão e colocar os escudos no máximo por causa dessa explosão. E assim o choque chega neles, destruindo tudo que está ao redor. O Kafka ainda protege o pessoal do esquadrão. Após tudo isso, ele fica lá parado e até diz parabéns para ele. As pernas e braços estão quase caindo e que ele tá velho demais para ficar dando umas dessa. A capitã chega próxima dele e aponta sua arma e diz que ele está preso. Deu pra ver o olhinho dela tremendo, hein? Ela tá abalada pelo que o nosso menino Kafka fez e se tornou. E assim acabou o episódio.
Meu amigo, foi fera demais. Esse episódio foi emocionante e tenso. Com certeza o melhor até agora. Mas e aí, o que será que vai acontecer? Todos do esquadrão vão odiar ele? Como será a reação e a atitude do Roshini e da Mina sabendo que ele é o Kaiju número 8? Bora descobrir no próximo episódio. Meus amigos, a ansiedade é que saia logo esse episódio, mas tá chegando. Mas vamos ter que esperar. Se você gostou, já deixa aquele like caprichado e se inscreve no canal. Por enquanto é isso, vou nessa, valeu, falou e fui!